Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui, hoje a gente vai falar sobre equações, né? Vamos começar pela definição do que são as equações. Equação é uma expressão matemática que exprime uma relação de igualdade, existindo pelo menos um valor invariável que a gente vai chamar de incógnita. É o que a gente comumente chama de x, né? Então, do que a gente está falando aqui? Eu acho que todo mundo lembra que é uma equação, mas vamos dar início assim, ó. Se a gente tiver 2x mais 8, isso é igual, por exemplo, a 32, né? Então veja que aqui a gente tem uma igualdade, que é uma dos requisitos aqui, ó, igualdade, e a gente tem uma incógnita. Então se trata de uma equação. A gente poderia, né, dar vários exemplos aqui, os exemplos tendem ao infinito, ó, 3x é igual a 6. Não, é igual a 8, 3x é igual a 8, certo? Então, de novo, a gente tem uma igualdade, então é uma equação e tem uma variável. A gente poderia dar um outro exemplo aqui, ó, 3x mais 2 é igual a 5. É uma equação, porque eu tenho uma igualdade e uma incógnita, tá certo? Bom, agora a gente precisa distinguir os tipos de equação, né? Quando a gente tem o x elevado à primeira potência, então, por exemplo, x mais 1 é igual a 4, então aqui tem um escondido, né, quando nada é escrito. É uma equação que a gente chama de equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau. Quando a gente tem o 2, por exemplo, x ao quadrado mais 2x mais 3 é igual a 12, a gente tem uma equação do segundo grau. Por que é uma equação do segundo grau, pessoal? Porque o x está elevado à segunda potência aqui, ó. Olha o 2 aqui. Quando tem o 1, é a equação do primeiro grau. Quando tem o 2, é uma equação do segundo grau e assim por diante. Então a gente poderia dar o exemplo aqui de uma equação do terceiro grau, x ao cubo mais 2 é igual a 23, por exemplo. Uma equação do quarto grau, x mais 5 é igual a, sei lá, 33. E assim por diante. Então os exemplos aqui tendem ao infinito, e essas são as equações. E o nome da equação ela depende do expoente mais alto. Aqui é o 1, aqui é o 2, né? Mesmo, ó, veja que aqui tem o 1, né? Mas o que conta é o expoente mais alto da expressão como um todo, tá bom? Então essa é a definição de equação, a gente vai a seguir ensiná-los como resolver cada um dos tipos de equação, tá certo? Bom, então a solução das equações, a resolução delas, basicamente consiste em a gente isolar o x. Seja nas equações de primeiro grau, de segundo, de terceiro, qualquer uma delas. O que a gente busca é isolar o x, deixar o x de um lado e todos os números do outro, né? Então, o princípio geral é aquilo que a gente chama de isolar a incógnita por intermédio de manipulações algébricas. O que são essas manipulações algébricas? Basicamente é aquela frase, passa para o lado, né, passa para o outro lado dividindo, passa para o outro lado multiplicando, passa para o outro lado e muda o sinal, passa para o outro lado com a operação inversa. É isso que a gente vai ver agora, qual que é o conceito por trás desse tipo de resolução. Então veja só, vou começar com um exemplo simples aqui. Ó. X mais 8 é igual a 12. Você deve, né, pensando aqui, já percebeu que o x é 4, né? Mas vamos supor que você não tenha percebido. Como é que você resolve isso? Aqui a gente tem uma igualdade, não tem? É uma igualdade. Então, deixa eu puxar aqui para te mostrar uma ideia. Se eu tenho que eu escrevo que 3 é igual a 3, isso é verdade, não é? Se eu multiplicar o lado esquerdo por 2 e também multiplicar o lado direito por 2, eu vou ter que 6 é igual a 6, eu mantive, certo? Eu poderia, por outro lado, multiplicar por 4 os dois lados, né? Então, ao invés de multiplicar por 2, eu multiplico por 4 aqui e multiplico por 4. Então, eu teria 12 é igual a 12. Resumidamente, quando eu tenho uma expressão assim, ó, isso aqui é igual a isso daqui, o que eu fizer de um lado, aqui, ó, se eu multiplicar aqui por 2 e multiplicar por 2, a igualdade manteve, né? Porque eu tinha uma coisa de um lado e era igual a do outro. Eu multipliquei os dois por 2, continua a igualdade. Se eu divido os 2 por 3, continua a igualdade. Se eu somo um desse lado e mais um desse lado, continua a igualdade. Então, o que eu quero te mostrar é que quando a gente tem uma equação, a gente tem duas coisas que são iguais. Se eu somo uma aqui e se eu somo outra aqui, a igualdade permanece. Se eu subtraio uma aqui e subtraio outra aqui, a igualdade também permanece. Então, é isso que você tem que ter em mente para resolver as equações, para que você entenda o que está sendo feito. Então veja, nesse caso aqui, ó, quem está me atrapalhando é esse 8. Então o que eu faço? Eu subtraio um 8 desse lado e subtraio o 8 desse outro lado. Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou mantendo a igualdade. Aí o que eu consigo? Ó, esse menos 8 com mais esse 8 eu vou zerar. E aí a gente já isolou o nosso x. Eu fico com x é igual a 12 menos 8, que é simplesmente o 4, certo? Então é importante que você entenda
a ideia por trás da resolução das equações de primeiro grau, para que você não tenha nenhuma dúvida, né? Quando as expressões são um pouco mais complexas, você não sabe se você altera o sinal, se você passa com menos e subtrai, multiplica. Então, assim, se você entender o cerne, o núcleo da resolução, vai ficar bem claro de você entender, tá certo? Na prática, a gente não vai ficar, né, fazendo toda essa expressão aqui. É mais para quando você tiver dúvida e você não tiver certeza se você soma, se você multiplica. Então, é importante que você entenda de onde vem, né, essa mágica de passar para o outro lado. Então, vamos resolver aqui de novo. Ó, x mais 8 é igual a 12. Na prática, a gente fala assim, ó, o 8 está somando, então ele passa subtraindo com a operação inversa. Não é com o sinal inverso, é com a operação inversa. A operação era de soma, vai passar com a operação de subtração. Então, eu fico com x é igual a 12 menos 8, operação de subtração, x é igual a 4, tá certo? Mas isso aqui só acontece por conta da igualdade. O que está sendo feito é a mesma coisa dos dois lados. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês agora. Se eu tivesse assim, ó, 2x mais 4 é igual a 22, certo? 2x mais 4 é igual a 22. Então eu vou resolver da forma que é prática que você vai resolver na sua prova. O mais 4 está somando, ele passa subtraindo, então eu vou ficar 22 menos 4. Então eu tenho que 2x é igual a 18, né? Agora eu tenho esse 2x multiplicando, ele passa dividindo. Então fica x é igual a 18 dividido por 2, que vai dar 9. Então x é igual a 9. Agora, por que isso funciona? Eu vou mostrar aqui do lado para que você entenda de onde vem essa mágica, né? Por que dá certo. Então, deixa eu fazer aqui, eu vou fazer em vermelho. Quem está me atrapalhando em primeiro caso é esse mais 4, então eu subtraio menos 4 aqui e subtraio menos 4 aqui. Então eu posso cancelar esse 4 aqui com esse daqui. Então o resultado fica sendo aqui, ó, 2x é igual a 22 menos 4, que é igual a 18. A gente está nesse caso aqui, né? A mesma resolução, a gente vai chegar no mesmo resultado, só estou te mostrando. Agora, quem está me atrapalhando é esse 2, está multiplicando. Então eu divido aqui por 2 e divido aqui por 2. Estou fazendo a mesma coisa dos dois lados. O resultado prático, a gente fala, passa dividindo, mas você tem que entender de onde vem, tá bom? Então, esse 2 dividido por esse 2 aqui vai dar 1, então vou ter x é igual a 18 dividido por 2, que costuma dar 9. X é igual a 9, que é o mesmo resultado que a gente tinha obtido aqui, beleza? Bom, pessoal, agora que a gente já viu o princípio geral, que a gente precisa isolar o x, e a gente consegue isolar o x com muita facilidade nas equações do primeiro grau, é um pouco diferente nas equações do segundo grau, porque tem aquela coisa do Bhaskara, né, das fórmulas. No caso que é a equação do primeiro grau, a gente consegue isolar só brincando, fazendo manipulações algébricas. Então, eu vou fazer a resolução dessas 9 expressões aqui, dessas 9 equações com vocês, para que vocês entendam. Caso seja muito trivial, você já tenha familiaridade, você pode avançar, né, para a resolução dos problemas do primeiro grau. Mas eu faço questão de resolver esses 9 itens aqui com vocês, para que fique claro para todo mundo, sobretudo para quem tem mais dificuldade na resolução e na manipulação algébrica de expressões do primeiro grau. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, eu tenho 2x, né, no nosso primeiro exemplo, mais 5 é igual a 11. Então, como é que eu penso aqui? O mais 5 está somando, ele vai passar para o lado de lá, subtraindo com a operação inversa. Então, 11 menos 5, não é isso? Então, eu tenho aqui 2x é igual a 11 menos 5, que costuma dar quanto? Costuma dar 6. Então, eu tenho que esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 6 dividido por 2, x é igual a 3, certo? Relativamente simples. X é igual a 3. Como é o primeiro exemplo, eu vou mostrar aqui como seria a resolução, né? Pensando passo a passo. Então, a gente tem esse cara aqui, a gente tem o 5 atrapalhando, a gente subtrai 5 dos dois lados aqui, né? Menos 5. Aí o que acontece? Esse mais 5 cancela com esse menos 5, eu fico com 2x é igual a 6. Aí da mesma forma, esse 2 está me atrapalhando, eu divido aqui por 2, divido aqui por 2, eu tenho que x é igual a 3, tá certo? Então nos demais casos eu não vou te mostrar o que está por trás do passa dividindo, mas é importante que você se lembre disso. Bom, vamos lá, pessoal, então deixa eu terminar de apagar aqui, vamos fazer o próximo. A gente tem que 3x menos 7 é igual a 2x mais 4. Então, a nossa ideia, a princípio, é passar todo mundo que tem x, ó, esse x aqui, para o mesmo lado. Então, eu vou passar esse mais 2x aqui que está somando, ele vai passar subtraindo. Eu vou ficar com 3x menos 2x. Vou deixar o x do lado esquerdo. E eu vou ter o 4, né, esse 4 que estava aqui. Esse menos 7 estava subtraindo, ele passa somando, isso mesmo. Então, eu tenho 3x menos 2x vai dar x é igual a 11. Então, aqui eu tenho que o x é igual a 11. Vamos fazer esse próximo exemplo.
fazer direto aqui, eu tenho 4 que multiplica x mais 2 é igual a 3x menos 5. Então, quando tem parênteses, assim, uma soma de variáveis, a gente aplica a propriedade da distributiva, que a gente chama. Então, o cara que está fora vai multiplicar todo mundo, um por um. Ó. Então, eu vou fazer 4 vezes x, vai dar 4x, aí eu copio o sinal de dentro, que é o mais, e aplico a distributiva no próximo. 4 vezes 2 vai dar 8. E aí a gente caiu no caso anterior, é igual a 3x menos 5. Então, de novo, eu vou isolar todo mundo que tem x para o mesmo lado aqui, ó, e a gente vai prosseguir. Então, eu vou ter 4x menos 3x, o 3 estava somando, passa subtraindo, é igual a menos 5 menos 8, certo? Beleza? Eu passei o 8 com a operação inversa. Eu tenho que x é igual a menos 13, né? Menos 13. Então, aqui eu coloco que o x é igual a menos 13.